Boa tarde, gente. Seja todo mundo bem-vindo. Vamos para mais uma aula nossa síncrona. Eu peço a vocês que digam apenas aí no chat, por gentileza, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Digam aí pelo menos sim ou não. Podem me ouvir? Obrigado, Maria. Obrigado, Laura. Então, eu vou continuar aqui nesse ritmo, certo? Olha, gente, ontem eu fui olhar o Enem Digital e vi que, assim, uma leitura rápida de reconhecimento, eu consegui identificar 9 questões que estão diretamente relacionadas com o que nós estamos estudando aqui durante essas semanas, tá? 9 questões completamente relacionadas. E a essência da prova, como é ser uma prova de leitura, mesmo com conteúdos outros que nós não vamos estudar aqui, é o que nós estamos fazendo, treinando para compreender uma frase, treinando para compreender um parágrafo, tentando chegar a uma compreensão nova a partir do que o texto apresenta, enfim, é esse exercício que nós estamos buscando e que vamos buscar mais ainda, ajuda vocês a conseguirem fazer, caso venham a fazer, e eu desejo que façam, uma prova do Enem. Nossa intenção aqui não é um treino para o Enem, não é um curso preparatório para o Enem, não é um curso de iniciação, de formação inicial ou continuada, né, os nossos FIX para o Enem. Eu posso eventualmente oferecer um para essa finalidade, mas de todo jeito que nós estamos fazendo aqui auxilia vocês. Então, o meu sonho é que vocês tenham um êxito na vida de vocês, que vocês consigam empreender, alcançar aquilo que vocês desejam. E se isso que vocês desejam para vocês passar por estudo, passar por prova, que o nosso trabalho aqui ajude vocês significativamente. Então, diante disso, a partir do que nós já tivemos na nossa convivência, né, face a face, e do que eu tenho trabalhado com vocês como postura, né, como comportamento, a minha expectativa é que vocês já estejam aí com lápis e caneta na mão, e borracha e o caderno em uma posição adequada para acompanhar essa aula da melhor forma possível. E hoje nós vamos fazer assim, podem anotar, nós vamos ver o capítulo 1 de Alice no País das Maravilhas, capítulo 1, Alice, e vamos ver nesse capítulo 1 a noção de fantástico, a noção de maravilhoso, vai ter esse trabalho para a gente desenvolver uma mente teórica, né? Isso é muito importante para quem termina o ensino médio, para quem passa por um processo de escola, né? E a segunda coisa que nós vamos ver nesse capítulo é a noção de que, às vezes, a parte daquela frase com um verbo, que é, então, uma oração, como a gente já estudou, ela pratica a ação que o verbo expressa, ela é agente do que o verbo diz, e a segunda parte da... Como é que se diz? A segunda parte da... E o segundo tipo de sujeito, que é o que nós estamos chamando, né? A parte da oração que se relaciona diretamente com o verbo, o segundo, ele é aquele que sofre. Ele não pratica a ação, ele sofre a ação, tá? Ok? Então, vamos aqui... vou compartilhar com vocês o materialzinho que eu preparei para hoje. E nós vamos treinar a leitura bem muito aqui e vamos observar essa coisa da ação, de praticar a ação e sofrer a ação, tá? No segundo momento, aí nós vamos estudar especificamente esse lance que nós chamamos de voz passiva, voz ativa do verbo e o que isso tem a ver com complemento nominal, que é o que o nosso programazinho orienta e eu trabalho com vocês, certo? Digam só para mim se vocês estão conseguindo ver aí o compartilhamento, se está assim, Alice, capítulo 1, está? Valeu, Maria Eduarda, obrigado. Então, Alice, capítulo 1, Pela Toca do Coelho, é o nome do capítulo, em inglês é Down the Rabbit Hole, né? Ou Caindo em Novos Hábitos. Quem sabe, depois de nós olharmos aqui essa aula, depois de nós estudarmos esse capítulo de Alice, nós vamos ter novos hábitos. Se precisarmos, se não precisarmos, continuemos do mesmo jeito, certo? É uma aula em que eu vou, junto com vocês aqui, nesse nosso diálogo,
fazer uma partilha do sensível, ou seja, o que eu senti, o que eu percebi, o que eu captei pelos meus sentidos, ao colocar essa leitura em cena aqui diante de vocês, tá? Foi isso que eu planejei para esse nosso momento, que eu quero que vá até 4h30, mais ou menos. Ou 4h30 não, 2h30, mais ou menos, tá? Esse aí é Charles Lutz Dodson, mais conhecido como Lewis Carroll. Ele viveu entre 832 e 898, tá? É um homem do século retrasado, tá? E ele escreveu esse conto tão conhecido que é Alice no País das Maravilhas para essa menininha, para Alice. Ele escreveu especialmente para ela, a pedido dela e das irmãs, quando num dia eles passeavam num barco, elas queriam porque queriam uma história, e ele foi lá e escreveu. Tá? Essa menininha ela tinha 7 anos, é uma história essa que nós vamos ler, escrita para uma menina de 7 anos. Esse autor, ele era um professor de matemática, um professor de lógica lá na Inglaterra, ele era um grande estudioso, tá? Não tem nada de ingênuo em Alice no País das Maravilhas. Tudo muito intelectual. Então, vamos aqui conhecer esse capítulo. O procedimento da nossa aula será assim: eu vou comentar alguns trechos de Alice, vocês podem comentar também, vocês podem reagir, tá? E vou apontar imagens do filme, que eu incentivo a vocês a ver, tá? E ilustrações originais da obra. É isso que a gente vai fazer muito prazerosamente aqui, frase a frase, tá? Agora, para formar a nossa mente que pensa de modo teórico, e esse pensar teórico, ele ajuda vocês lá em história, lá em geografia, lá em química, em física, enfim, esse pensar teórico, que não é, eu não vou me deter a isso, mas vou tocar para formar aí a iniciação na mente de vocês. Né? Então, olha o que diz o nosso slide, acompanha aí, olha. Quando nos encontramos diante de um acontecimento sobrenatural ou fora da lógica racional, na narrativa, ou seja, numa história que a gente esteja lendo, né? Nós vimos a pata do macaco, agora nós vamos ver em Alice, né? Uma pata que faz milagre, que leva a família a uma tragédia. Leiam o conto se não leram ainda, tá? Então, tem duas opções internas à obra, né? Duas opções. Encontrar uma explicação racional para esse acontecimento, por mais estranho que pareça. Então, é um acontecimento muito estranho. Aí, quando dentro da obra é encontrada uma explicação, trata-se apenas do estranho, pura e simplesmente, certo? Agora, quando a pessoa vai lá e desiste de uma explicação racional e vai assumir o acontecimento aparentemente fantástico, não pertence ao nosso mundo natural, que é o que Alice faz, então nós estamos diante do maravilhoso. É assim que eu vou ler com vocês Alice no País das Maravilhas. Ela simplesmente, essa menininha, ela aceita o que está naquele mundo ali e se joga e vivencia essa experiência singular de estar lá no mundo subterrâneo, né? Então, é isso que eu quero que vocês tenham na mentalidade. Só essa noção de que Alice simplesmente aceitou aquilo que estava naquele mundo como sendo próprio daquele mundo. Pronto, é só isso que eu quero. Por isso que ela vive tantas coisas e acha meio estranho, mas vai aceitando. Ela não procura uma explicação racional, tá? Essa é a diferença aí entre o estranho e o maravilhoso que eu quero que fique na cabeça de vocês. Tudo bem? Então, vamos começar? Olha essa pergunta aí. Como interpretar o trecho por meio de um relacionamento com a vida? Como é que vocês relacionam esse trechinho aí com a vida? Vou ler tranquilamente aqui para dar tempo de vocês até copiar alguma parte, se quiserem, porque eu vou comentar essa coisa do sujeito praticar a ação, né? Olha aí que coisa interessante, olha. Alice, né, pensava consigo mesma, tanto quanto podia, uma vez que o dia quente a fazia sentir-se sonolenta e letárgica. Ela estava em câmera lenta, meio zonza no começo da história, né? E o que ela pensava? Ela pensava, está aqui, olha, está aqui. Se o prazer de fazer uma coroa de margaridas, é uma florzinha, né, para fazer a coroa, para botar na cabeça, valeria o trabalho de se levantar e apanhá-las, né? Apanhar as margaridas, né? E apanhá-las. Será que valia a pena ela levantar aquela preguiça e ir lá fazer a coroa de margaridas, né? O lance que eu quero compartilhar com vocês aí, né, quando eu coloco esse texto em cena para nós, né, esse fragmento de Alice, o que eu quero compartilhar com vocês da minha sensibilidade, da minha experiência de vida e dos meus estudos, é que esse cálculo de
esforço e de, digamos assim, prejuízo. Vocês vão me entender daqui a meio segundo. Esforço e prejuízo nós fazemos permanentemente. O tempo todo, quem vive racionalmente, como estava Alice ali, pensando com ela mesma, né? Será que o prazer de eu ir lá fazer essa coroa, ou de eu ter essa coroa, vale o esforço de eu me empenhar para tê-la? Eu queria que vocês anotassem aí, trecho 1, Alice. Coloca aí, hashtag, custo de oportunidade. Isso é uma expressão própria da economia e que consiste exatamente naquilo que a gente abre mão quando a gente opta por algo. Toda vez que você optou por alguma coisa, você perdeu outra, nem que seja fazer nada. É dizer, você escolheu entre fazer nada e estar na aula de português agora. E fazer nada seria o custo de oportunidade. Mas você poderia ter deixado de ganhar um dinheiro fazendo um serviço. Então, você está empregando aqui seu tempo, sua energia, e o dinheiro que você supostamente abriu mão para estar vendo essa aula e anotando, enfim, é o seu custo de oportunidade. Então, se você deixa de estudar aos 15 anos e vai ganhar algum dinheiro, vai trabalhar fazendo qualquer coisa, a perda da formação de ensino médio dos estudos foi o seu custo de oportunidade para você poder ganhar algum dinheiro dedicando zero tempo a trabalho. Então, esse cálculo é o nexo que eu faço aí, ao interpretar esse trecho e fazer um relacionamento com a vida. Permanentemente, quem vive de modo racional escolhe a dor mais razoável e escolhe o prazer mais razoável. Um e outro, dor e prazer conjugados, constituem, digamos assim, a nossa vida. Tá? Agora, esse trechinho aqui, eu gostaria que vocês anotassem aí, só esse trechinho. Olha. Eu estou aqui lentamente, que é para dar tempo. Ela pensava consigo mesma, certo? Então, eu gostaria que vocês anotassem o seguinte, que Alice, o ela, é um sujeito agente, porque é esse ela que pratica a ação. Bom, para esse de gramática aqui. Esse ela pratica a ação de pensar. Ele é um sujeito agente. Tudo bem? Tranquilo? Isso vai preparar a gente para a segunda aula, não nem para essa aula aqui ainda não. Vamos para um outro trecho, que eu acho também muito bom de ler, e que nós vamos fazer a mesma coisa lá. Olha, como esse trecho pode ser interpretado relacionando com a sua vida? Eu vou compartilhar a minha, vocês podem ir escrevendo no chat aí a de vocês, e quando eu parar a gravação vocês podem falar, se não se sentirem à vontade agora. Então está aí, olha. Como o trecho pode ser interpretado? Alice, né? Vamos lá. Não havia nada de tão extraordinário nisso, vocês vão entender. Nem a Alice achou tão fora do normal ouvir o colheiro dizer para si mesmo: oh céus, irei me atrasar. Quando refletiu sobre isso depois, ocorreu-lhe que deveria ter reparado nisso, mas a hora tudo lhe pareceu bastante natural. Percebem? Alice viu um coelho passar correndo e dizendo que ia se atrasar, e aí o narrador, né? Eu vou chamar o narrador aqui que conta a história para a gente, do próprio autor. Vou misturar as duas coisas. Esse genial escritor, Lewis Carroll, ele vai lá e diz assim, olha, ela não achou nada extraordinário, mas depois ela parou para pensar, rapaz, eu devia ter achado aquilo alguma coisa meio anormal. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha, eu tento o máximo do máximo possível, a minha parte do sensível com vocês agora, eu tento o máximo do possível perceber o que tem de ímpar, de singular, de novo, de único diante de mim, para eu aproveitar cada oportunidade que a vida me dá. É claro que às vezes escapa, né? É claro que às vezes uma coisa vem e a gente não está preparado. Talvez assim você não estivesse preparado para um IF e quando vê um monte de aula, um monte de conteúdo, também não estávamos preparados para esse momento de modo, não é quando vê menos disciplina, só que mais rapidamente, mas ao mesmo tempo há diante de nós uma tremenda oportunidade que, se ela realmente existir, é preciso que nós não sejamos como Alice, que só pensou nisso muito tempo depois, quando o coelho já estava indo-se embora, né? Mas a Alice não perdeu a oportunidade. Ela entra para a história por ter entrado pela toca do coelho.
é essa experiência que eu queria que ficasse na cabeça de vocês. Então, olhe, aqui eu queria que vocês anotassem só esse trechinho. Irei me atrasar. Certo? Só esse trechinho. Irei me atrasar. Só para perceber que o sujeito aqui é o que a gente já chamou em outras aulas de sujeito elíptico, ele está apagado, mas eu recupero. Eu sei que é o coelho, aí agora é a coisa nova da aula de hoje. Nova, assim, em termos de explicações, né? O coelho, ele praticaria, ou praticará, ou pratica a ação de se atrasar. É ele que irá alguma coisa. Então, ele é um sujeito agente. É isso que eu queria que vocês fossem percebendo. E daqui a pouco vai ter um caso em que o sujeito ele sofre a ação. É isso que eu quero que vocês percebam para esse momento. Certo? Então, quando o coelho branco passar diante de vocês falando, por gentileza, identifiquem que aquilo ali é uma coisa diferente, nova. Não é para você simplesmente ignorar, não é para você simplesmente achar normal, tá? Aproveite esse coelho branco que representaria o quê? O que esse coelho representaria para vocês, hein? Esse é o capítulo 1 de Alice, que eu queria que vocês fossem incentivados a ler a obra toda. Vamos para um terceiro? Foram uns 10 que eu separei para a aula de hoje. O que haveria de positivo, gente? Olha a pergunta aí para vocês. O que haveria de positivo e de negativo no comportamento de Alice? Né? Nesse trecho que eu vou ler agora. Veja o que é o lance do texto que nós estamos lendo. Ela viu um coelho e encarou como normal. Não é uma coisa estranha. É uma coisa maravilhosa. Ela trata como uma coisa normal. Essa noção teórica que eu quero que fique na cabeça de vocês. Então, vamos continuar a historinha dessa menina. Olha. Ardendo de curiosidade, o coelho correu, né? Ardendo de curiosidade, aqui vocês já sabem. Alice correu. Podem anotar. Então, se Alice correu, ela é que pratica a ação do verbo. Alice aqui é o sujeito, que é elíptico, mas eu coloquei aqui entre colchetes, e ela é um sujeito agente. Ela é que pratica a ação, ela não sofre. Alice correu através do campo atrás dele, que é do coelho, né? E felizmente, outra vez a Alice chegou, não é? Ela chegou, a gente sabe que é a Alice, chegou bem a tempo de ver pular para dentro de uma toca de coelho debaixo da cerca. Logo depois, a Alice desceu atrás dele, em momento algum considerando como faria para sair de novo. E aí, gente? O que vocês pensam sobre isso? Ela foi lá e se lançou naquilo que chamou a atenção dela, na busca de compreender aquilo ali, de ver, e ela não pensou como é que ela ia sair daquela situação. E aí? O que vocês pensam sobre isso? Eu não vou responder nessa, porque minha resposta eu vou dar em outro trecho, tá? Olha aí. O que o formato da toca e o que ele ocasiona pode representar para as nossas vidas? Alice foi lá e se jogou atrás do coelho. A toca do coelho era estreita, como um túnel no começo, e então se inclinava subitamente para baixo. Tão subitamente que Alice não teve tempo de pensar em parar antes de ver-se caindo em um poço bem fundo. Alice aqui, ela se relaciona diretamente com o verbo e ela é um sujeito agente, é um sujeito que age, tá? Age aqui com a negativa, né? Ela não teve tempo, mas ela não sofre a ação do verbo. Ela está relacionada com a prática da ação do verbo, tá? Então, quando o sujeito ele se relaciona com a prática, ele não sofre o que o verbo diz, ele é um sujeito agente. Então, vejam, gente, ao mesmo tempo que a Alice assumiu um risco muito grande, ela também aproveitou uma oportunidade. O que vocês pensam sobre isso? Ela não teve tempo de pensar, ela viu-se caindo. O que eu sinto quando leio Alice, quando leio esse trecho e penso a minha experiência de estudante, que sou até hoje, continuo sendo e vou continuar sendo até os últimos dias de minha vida, de minhas energias, o que eu tenho para dizer é que quando a gente se envolve em um processo, por exemplo, cumprir 2 módulos divididos em 7 semanas, cada um dos módulos, e cada uma dessas semanas uma unidade de ensino,
isso chama você como essa toca do coelho aí chama, entendeu? Você não é para pensar muito, não. Quando você se vê, você está envolvido. Está fazendo uma tarefa, está fazendo outra, está cumprindo uma, está cumprindo outra, está fazendo matemática, é português, é história, é química. Quando terminar, você olha assim, como esse túnel aqui, tá? Você olha assim e diz, rapaz, como é que eu vivi isso? É isso que eu quero incentivar vocês a conseguirem, é isso que essa obra me ensina, sabe? Quando a gente olha para trás o que a gente estudou, passar assim 5 anos pensando no mesmo tema, lendo e escrevendo como eu já vivi. Você depois olha assim para as 200 páginas, 300 e diz, rapaz, como é que eu fiz um negócio desse aqui? Tá? É essa experiência que a vida estudantil requer de nós. Certamente, da mesma forma, quem abre um negócio, né, e começa vendendo na porta de casa, daqui a pouco tem uma lojinha, vira uma lojona, deve ser algo assim, um processo como esse, né? Você mergulha. Olha aí, de que forma nossas vivências mais complicadas nos preparam para vivências mais simples? Olha, Alice. Bem, pensou Alice consigo mesma. Depois de uma queda como essa, eu não devo mais me preocupar em tropeçar nas escadas. Não é interessante isso? Então, quando a gente se envolve, quando a gente aproveita uma oportunidade que passa diante da gente, o coelho passou correndo, Alice foi atrás. Quando a gente se envolve, quando a gente entra no túnel e não tem medo de enfrentar as dificuldades, de lidar com o desconhecido, e nesse processo a gente passa por dificuldades, a vitória sobre uma dificuldade faz com que a gente esteja mais preparado para as dificuldades que venham. É isso que essa obra me ensina e foi isso que essa personagem de 7 anos pensou, né? Depois de uma queda que ela caiu do túnel lá embaixo, está aqui a imagem, né, no chão, caiu, na verdade, em cima de folhas e gravetos secos. Né? E outra vez, olha, Alice pratica a ação de pensar. O sujeito aqui está depois do verbo, tá? E como pratica, então aqui eu tenho um sujeito agente. Isso é bem importante para vocês entenderem a próxima aula de gramática nossa. Esse sujeito age, ele se relaciona com a prática da ação da ideia que o verbo expressa. Certo? Essa Alice aí que nos ensina tanto. Tudo bem? Então, eu pergunto para vocês agora, quais portas vocês precisarão abrir para ter uma passagem bem-sucedida pelo IFRN? Olha a Alice aí no salãozão em que ela caiu, né? Está aí à direita de vocês a imagem. Está aqui a Alice, né? Havia porta por todos os lados da sala, mas estavam todas trancadas. Quantas vezes, né, a gente se depara com isso na vida? E quando Alice já havia percorrido um lado e o outro tentando abrir as portas, ela andou tristemente para o meio, se perguntando como iria fazer para sair daquele lugar de novo. Então, quando ela foi atrás do coelho, quando ela caiu na toca, ela nem pensou como é que ia sair. De repente, ela se viu com uma série de portas que levariam para algo fabuloso, fantástico, maravilhoso, que é o jardim que ela viu por aquela portinha aqui, olha. Fazer um X aqui na portinha. Veja aí, aqui tem a portinha. E por aqui ela viu um jardim, tá? Encantador. Então, quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com portas fechadas e o que eu vou dizer para vocês é o mesmo que a Alice viveu. Não adianta ficar sentado chorando até se afogar nas próprias lágrimas. Tem de ir em busca de chaves. Tem de ir em busca de formas de abrir as portas, tá? Então, pelo menos para a parte de português, redação, gramática, leitura, durante essas nossas próximas 12 semanas, eu acho que faltam, né, depois nessas 12 semanas, vocês podem contar com nossos momentos de encontro para tirar dúvida, para reforçar, que é o nosso CA. Já anunciei o horário que eu estou disponível e eu posso atender vocês no horário que vocês prefiram ou possam, a gente combina. Tá? Então, olha aqui mais uma vez, eu queria que vocês percebessem aqui, olha, onde é mais fácil perceber? É o que eu quero que vocês percebam. Aqui, eu tenho a parte dessa minha oração, está aqui o verbo, né? Essa palavra que situa no tempo, é uma terceira pessoa, é a menina da história, nem sou eu, nem são vocês, tá? É a menina da história, uma terceira pessoa, e é ela, essa parte aqui que se relaciona com o verbo que nós chamamos de sujeito, e esse sujeito ele se relaciona com a prática da ação de andar. Ele não sofre, não foi alguém que andou por Alice, tá? Então, se relaciona diretamente. Nem é assim, andou tristemente.
Enfim, é assim, aquela sala foi percorrida por... Alice andou, tá? Ela andou. O sujeito pratica a ação. Quando ele pratica a ação, como é o nome, gente? Sujeito, agente. Certo? Quando pratica ou quando se relaciona com a ação que o verbo expressa. Então, nada de ficarmos sentados esperando que a solução venha de maneira mágica. Vamos em busca das chaves para abrir as portas da nossa vitória. Tá? Olha outra aí para vocês pensarem. Olha outra aí. Quer ver? Leiam aí. Como a descoberta de Alice pode representar nossa conquista de soluções para momentos difíceis da vida? Então, está aqui a menininha na ilustração original. Aí diz, em uma segunda olhada, ela não tinha visto chave nenhuma, né? Mas numa segunda olhada, ela, já sabemos aqui que pratica a ação, né, de achar algo. Então, esse ela é um sujeito agente. Uma cortina baixa que não havia notado antes. E atrás dela havia uma pequena porta de uns 40 centímetros de altura. Ela experimentou a chavinha dourada na fechadura e, para sua grande alegria, serviu. Então, ela não tinha expectativa de encontrar uma solução, de repente encontrou. Né? De repente achou ali uma maneira de alcançar o que ela desejava. E como é que essa descoberta representa, gente? É alguma coisa da nossa vida? De que maneira essa chave pode representar algo da experiência de vocês? De que maneira essa porta, que agora ela achou, mas a porta ela era estreita, pequena, baixinha. Pare para pensar que o IF, de repente... Houve algum problema, gente? Houve algum problema, turma? Professor, Pois não. tem umas alunas perguntando para o senhor repetir o que é o sujeito agente. Repito, repito. O som tá baixo. Eu estou repetindo a cada passagem. Melhorou agora? Melhorou? Então, olhe, Melhorou. o sujeito agente é o sujeito que se relaciona com a prática do verbo. Ele não sofre o que o verbo expressa. Ele age. Tá? Tá aí. Ela achou. É só isso. Depois, quando chegar o sujeito que sofre, vocês vão entender o outro. Porque isso aqui é só uma introdução zona. Na segunda parte da aula é que a gente vai estudar isso melhor. Vão refletindo e observando comigo. A cada passagem eu vou mostrar um exemplo. Aqui eu mostrei um, vou mostrar outro. Olha. Outra vez aqui, olha. Ela, olha aqui, olha. Ela experimentou a chavinha. Não foi a chavinha dourada, foi experimentada por ela. E aí o sujeito seria a chavinha que sofreu a ação de ser experimentada. Ela experimentou. Aí eu tenho um sujeito agente. Certo? Anotem aí, tome nota. Quando o sujeito ele se relaciona com a prática da ação. Aí eu tenho um sujeito agente. Certo? E pensem isso, né? O IFRN é para vocês uma porta para uma carreira profissional, para uma universidade, para uma escola militar, para vocês se tornarem oficiais das Forças Armadas. É uma porta para vocês, por exemplo, juntar um dinheiro e conseguir fazer uma criação, né? Um cultivo, acho que é assim que vocês chamam, de maneira mais adequada, né? Enfim, criar peixes ali, criar mariscos, gerar uma renda, gerar emprego. Enfim, vocês podem planejar a vida de vocês para 10, 15 anos e entender como, para mim, para tantos colegas meus e para minha família como um todo, o IF foi a abertura de uma porta. Mesmo assim, é uma porta dura, você tem que empurrar com força, né? Não está dado, né? É a oportunidade. A Alice teve que se desdobrar para poder passar pela porta, tá? Vamos para mais um trecho, eu mostro outro caso de sujeito agente, se aparecer aqui transparente para nós. Como você avalia a tomada de consciência de Alice? Está aqui, olha. A tomada de consciência de Alice sobre a ineficácia de ficar esperando por uma solução. Como é que você avalia? Parece ser inútil ficar esperando junto à portinha. Pareceu, né? Pareceu ser inútil ficar esperando junto à portinha.
Então ela voltou para a mesa, na esperança de que poderia encontrar outra chave sobre ela e, em todo caso, um livro de regras para encolher pessoas como lunetas. Dessa vez, ela encontrou uma pequena garrafa em cima dela, que certamente não estava aqui antes, disse Alice. Vocês acreditam em Alice? Não estava ou ela não viu? E, em volta do gargalho da garrafa, havia uma etiqueta de papel com as palavras "Beba-me", impressas com beleza em letras grandes. Então, aqui está aqui escrito em inglês, né, na garrafinha, drink, e aqui a Alice finalmente encontrou, porque ela ficou, come um pão, muda de tamanho, bebe um negócio, muda de tamanho, e nada de chegar ao tamanho certo para entrar pela porta, entendeu? Pensem aí se em algum momento da vida vocês não tiveram assim umas mudanças para tentar se adaptar e a coisa não dava certo. Isso é a vida, né? Isso é a vida. Então a Alice ali, quando ela diminuía para passar pela porta, esqueceu a chave estava na mesa, a mesa estava alta. Quando ela aumentava de tamanho, aumentava demais, não cabia mais na porta. Quantas vezes na vida nós precisamos nos remodelar, né? Modificar, e às vezes vem até um sentimento de inadequação, né? Eu não dou certo para isso, isso não é para mim, né? Acontece. Mas ali se enfrentou, tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, que vocês avaliem, é isso aqui, né? Essa tomada de consciência de perceber que ficar parado não valia nada. Pensem aí como é que vocês avaliam isso, tá? E eu queria perguntar também, vocês acreditam em Alice? Não estava ali a solução ou ela não viu? Ou pelo menos uma possível solução? Será que apareceu magicamente ou estava ali e ela não viu? Fica a pergunta para nós, tá? Vamos ver se tem uma coisa aqui que eu possa mostrar como sujeito agente, olha. Ela praticou, aqui está bem claro, ela praticou a ação de encontrar. Como ela praticou a ação de entrar, esse ela é o sujeito agente. Agora, preste atenção nessa frase. A garrafa foi encontrada por ela. Agora a garrafa é o sujeito, mas sofre a ação de ser encontrada. Certo? A gente vai refinar isso na próxima aula, daqui a pouco, depois do intervalo. Eu só quero que vocês vão percebendo as diferenças. Certo? Eu só quero que vocês captem a noção de sujeito que pratica a ação. Sujeito agente. Alguém está pedindo a palavra, pode dizer. Aí ela voltou para a mesa também, não é não? Sujeito agente? Com toda certeza. Exatamente. Eu só estou escolhendo um para apontar. Exatamente. Sujeito agente. Ela pratica a ação. Certo? Beleza? O que Alice aprendeu sobre o quanto certos erros são obviamente danosos e, mesmo assim, passam despercebidos? Vocês já se depararam com isso? Tem uma coisa que é nitidamente errada e a pessoa fica fazendo? Alguém que vocês conhecem, ou até na vida, na história de vocês? Olha, ela, Alice, né, o sujeito aqui é ela. Eu botei Alice porque a gente está lendo um fragmento, é um pedaço do conto. Tinha lido. Foi ela que leu, ela leira. Então, como foi ela que praticou a ação, ela não sofreu a ação, aqui eu tenho um sujeito agente. Toda vez que a parte que se relaciona com o verbo se relaciona de uma forma que ele pratica a ação, eu tenho um sujeito agente. Pratica ou não pratica, né? Não tinha lido, pronto, mas mesmo assim é sujeito agente. Ela, Alice, tinha lido várias boas historinhas de crianças que se queimaram e foram comidas por feras selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque elas não se lembraram de pequenas regras que seus amigos lhes tinham ensinado, tais como que se você cortar seu dedo muito fundo com uma faca, geralmente sangra. Já viram gente que se relaciona de um modo tóxico com as pessoas ou aceita relacionamentos ruins contra si e não, depois fica achando estranho porque está sangrando? Sangra. Quando a gente faz o que não presta contra a gente, sangra. E ela nunca esqueceu que, se você beber muito de uma garrafa marcada com veneno, entre aspas, é quase certo que você se dê mal, cedo ou tarde. É louco como tem gente que passa a vida inteira fazendo coisa venenosa, coisa ruim,
E ainda fica surpreso quando vem alguma coisa ruim para a sua própria vida. Quando uma pessoa passa a vida inteira mentindo para si mesma, para os outros, ou colocando justificativa, colocando desculpas, né? Para não fazer o que tem de ser feito. Isso é um veneno para a vida, para a alma, né? E até para quem está ao redor. Pessoal, o que eu quero que vocês reparem, além desse significado, dessas interpretações que eu estou dividindo com vocês e tentando incentivar vocês a fazer a de vocês, eu quero que vocês observem aqui, olha. Crianças foram comidas por. As crianças, elas sofreram a ação de serem comidas. Aí eu já não tenho um sujeito agente. Eu tenho um sujeito paciente. Ele sofre. Ele sofre a ação de ser comida. Isso fica claro para vocês? Peraí, repita Vai de ficar novo, mais por ainda na favor. segunda aula, que é só a introdução. Aqui eu tenho um sujeito paciente. Ele sofre a ação de ser comida. E esses feras, por feras, essas feras são o agente da passiva. Quando vocês forem estudar gramática para concursos vestibulares, Enem, para a vida toda, é assim que a gramática vai mostrar para vocês. O IF já espera pelo programa que vocês saibam isso, porque isso é conteúdo da prova para vocês entrar. Tem lá vozes verbais, certo? Isso são as vozes. O verbo pode dar a ideia de quem pratica, ou o verbo pode dar a ideia de quem sofre a ação. Isso aqui é só uma introdução. Na aula que eu vou dar daqui a pouco para vocês, eu vou mostrar isso melhor. Mas entendam comigo, a Alice, ela pratica a ação de ler. A criança sofre a ação de ser comida. Faz sentido isso para vocês? Eu estou me demorando para vocês anotarem esse exemplo aí, como eu tenho orientado vocês, que é para se acompanhar uma aula. Uma aula você não acompanha passivo, você acompanha ativo. A Alice tinha lido várias boas histórias de crianças. Essa é a primeira frase aí, né? Aí tinha lido. Então, ela praticou essa ação de ler no passado, certo? Agora, crianças foram comidas por fera. A fera pratica a ação de comer as crianças. A criança é um sujeito que sofre a ação e a fera é o agente. Isso é uma coisa bem lógica. Só que o que eu quero agora é que vocês tomem consciência de que o português funciona assim. Tudo bem para vocês? Joia? Qual é a diferença, professor? A diferença é que aquilo que eu coloco como sujeito, eu dou destaque. O destaque aí não é para a crueldade da fera, é para a bobeira da criança. Entenderam, gente? O IF já queria que eu discutisse isso com vocês. Todo mundo entendeu? Não precisa responder, não. Se todo mundo entender, é para você ficar pensando junto comigo. Crianças foram comidas por feras. O que eu estou dando destaque? A criança que não prestou atenção, que deu bobeira. E não as feras. Certo? Então, as crianças é sujeito. Mas sofre a ação em ser comida. Então, é sujeito paciente. E por feras, a fera que pratica a ação de comer. Não ficou massa engendrada essa aula assim? Vocês foram pensando junto comigo, pensando, vendo a gente, sujeito a gente, e agora um sujeito paciente. E um exemplo bem fácil de entender e bem diferente do que vocês encontram nas aulas que eu já olhei muitas aulas, nunca vi uma aula que fizesse isso que eu estou fazendo com vocês. Dentro do texto, já dando significado, interpretando. As questões mais difíceis de prova, elas não vão perguntar para vocês assim, isso é um sujeito agente? Porque está muito na cara, tá aí, praticou a ação, agente. É um sujeito paciente? Está muito na cara. As questões vêm de interpretação com a gramática implícita, entendeu? Então, seria assim, olha só como é que seria uma questão difícil disso. Difícil para quem não teve a nossa aula, né? Diria assim, no fragmento marcado, eu estou marcando aqui o fragmento, certo? Nesse fragmento marcado aqui, tal, o autor, aí letra A, não sei o quê, letra B, não sei o quê, letra C, não sei o quê, tudo enganoso. Letra D, destaca a
como é que eu vou dizer assim, destaca uma possível falha das crianças em não ter atenção. Vamos supor, que eu não estou sabendo agora adequar bem direitinho. Pronto. Destaca o fato de crianças não seguirem regras. Aí, se você tem o conhecimento gramatical de que as crianças aqui são sujeito paciente, que sofreram a ação de ser comida, e sabe que na gramática do português, que é próprio da nossa língua, o inglês também tem isso, viu? Quando você coloca o sujeito paciente, você quer dar destaque a esse sujeito e não ao agente, entenderam? Aí você mata a questão fácil. Fica fácil você ver que a história aqui está mostrando não a crueldade das feras, mas a ingenuidade das crianças. Ficou claro isso para vocês, minha gente? Porque se não ficou, vocês vão me fazer perguntas já já, quando eu parar de gravar. Certo? Mais uma frase e a gente termina. Como avaliar a dualidade do comportamento de Alice ao mesmo tempo inconsequente, ela não pensou nas consequências, e ao mesmo tempo motivada? Você sabe o que é uma pessoa motivada? É uma pessoa que simplesmente se joga. É uma pessoa que simplesmente põe toda a sua energia na busca de realizar algo. Então, veja esse fragmento. Logo, seus olhos caíram sobre uma pequena caixa de vidro que estava debaixo da mesa. Ela abriu a caixa e achou dentro dela um bolo muito pequeno, no qual as palavras "coma-me" estavam lindamente escritas em groselhas. Bom, eu vou comê-lo, disse Alice. E se isso me fizer crescer, poderei alcançar a chave. E se me fizer encolher, a chave estava na mesa. Ela subia e descia e nada, né? Encolher, posso deslizar por baixo da porta. Então, de qualquer modo, eu chegarei ao jardim. Aí é isso aqui que eu quero que vocês pensem. Não me importo com o que aconteça. É isso que eu quero que vocês pensem. Ao mesmo tempo, ela é inconsequente, mas ela é também motivada. Ela vai com toda a força em busca daquilo que ela quer, que é finalmente combinar, não é? A chave com a porta. E ela já cogita o seguinte: se eu não conseguir abrir a porta, mas eu diminuir bem muito, eu passo por baixo da porta. Tá? O que vocês pensam sobre isso? Quando uma pessoa age com toda a energia, por exemplo, assim, na minha experiência, quando eu me vi fazendo minha pesquisa de pós-doutorado, já tinha terminado um caderno de 100 páginas, escrito frente e verso, ou seja, 200 páginas, 100 folhas, 200 páginas manuscritas, e eu já estava perto de terminar outro. Quando eu fui ver, eu precisei ir para um hospital, porque eu estava com um problema no meu ombro e no meu braço. Não é louco isso? É muito louco, né? Então, como é que vocês pensam? Ao mesmo tempo inconsequente, mas também motivado. Às vezes eu já estudei assim tanto para vencer a condição precária de vida e conseguir uma universidade para eu poder ter residência universitária, para poder ter uma alimentação e onde morar, que os olhos, eu tive que parar uma semana de tanta dor nos olhos. Tá? Isso é a vida dura. Então, como é que vocês avaliam isso? Ela não me importa com o que aconteça. Como é que a gente conjuga um equilíbrio aí entre buscar o que a gente quer motivadamente e pensar nas consequências? Tá? Muito importante. Então, um exercício para casa é que vocês escolham uma dessas questões e que vocês escrevam um parágrafo para responder, não é? A questão de ver uma oportunidade e saber reconhecê-la, de você se lançar em uma toca do coelho, mas ao mesmo tempo ter cuidado, de você encontrar saída para as suas dificuldades, de você conseguir abrir as portas que estejam fechadas e de vocês, de repente, se lançar em um processo sem exatamente pensar no que pode acontecer, ou de você ser motivado, mas pensar no que pode acontecer. Tá? É essa a revisão da nossa aula, para que vocês sejam sujeitos agentes na vida de vocês, e não sujeitos pacientes que sofrem o que os outros fazem. Tá? E aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos justamente estudar vozes do verbo, voz passiva, voz ativa, sujeito agente, sujeito paciente. Tá? Eu vou interromper a gravação, nosso intervalozinho,